para os irmãos, livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 2. Amém. Porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma noiva pura a um só marido, a saber, a Cristo. Amém? Amém. Nossos irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, da última vez que o Senhor permitiu que nós estávamos aqui pregando a palavra do nosso Deus, nós pregamos de forma intercalada sobre os motivos para se ter um casamento. E demos alguns exemplos errados, os exemplos corretos. E eu vou voltar, intercalar sobre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento entre marido e mulher. Amém? Amém. Então é uma série. Vamos continuar essa série de intercalação, mas é bênção para nossas vidas. Ontem tivemos, não pude estar aqui com os irmãos, mas sabemos que teve uma renovação de votos abençoada. Queira Deus que todos nós tenhamos essa bênção, essa oportunidade que os nossos irmãos tiveram ontem. Eu me lembro de uma história que um dia um pastor foi conversar com um casal que já estava casado também 50 anos. Aí perguntou para o homem: alguma vez você já teve vontade de separar? Aí o homem falou: não, separar jamais, nunca passou pela minha cabeça separar da minha esposa. Aí, que bênção, assassinato sim, separar não. Que vai pegar os dois. Mas o amor é sofredor, né? Tem que sofrer, né? A gente quer matar, tem que sofrer. Mas graças a Deus esse sentimento eu não tive, irmãos, nem de separar, nem de querer assassinar. Mas a convivência entre marido e mulher é difícil, né? São duas culturas que se ajuntam, às vezes as expectativas não são a mesma. E vamos dar algumas dicas para um casamento sólido, um casamento abençoado. Essas dicas não veio da minha cabeça, nós fomos pesquisar e houve uma pessoa que pesquisou 300 casais, a maioria com mais de 20 anos de casamento, casamentos sólidos, que não houve separação, que deu tudo certinho. E ele viu 5 dicas importantes para os demais casais. Eu acho que eu vou falar só 4. A quinta é desnecessária. Então 4. E vamos intercalar entre o nosso relacionamento com Deus, porque nós somos a esposa do Cordeiro. Não importa se você é homem, se você é mulher, aquele homem bravo, né? Nós somos noiva do Senhor. Aleluia! Nós somos a esposa do Cordeiro, a qual Ele está aguardando. Nós ainda estamos naquele momento, porque o noivado é um compromisso de casamento ao qual o homem e a mulher já devem ser fiéis, já devem andar na linha, mas ainda não se ajuntaram, não se tornaram uma só carne, mas o compromisso já é o mesmo de um casamento. E nós estamos junto com Deus. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. E temos que ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Temos que andar, porque, irmãos, às vezes nós ouvimos uma palavra muito bonita e aquela palavra nos emociona e nós levantamos a mão para o nosso Deus. Às vezes nós ouvimos promessas, né? Muitas vezes as pregações são baseadas em promessas, que você vai ser abençoado, que Deus vai te prosperar, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai te curar, que a sua família vai ser restaurada, e você é aquele negócio, paga para ver, e acaba levantando a mão. Mas o amor é sofredor. O relacionamento com Deus não é tão fácil assim. Nós estamos numa guerra ao qual o inimigo quer destruir a sua vida. Ele perdeu o relacionamento com Deus, ele perdeu, e ele não aceita que ninguém tenha um bom relacionamento com Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, nós iremos dar algumas dicas
dívidas, para que você tenha um relacionamento fixo, abençoado com seu esposo, com a sua esposa e também para com o nosso Deus. A primeira dica que esse homem que fez essa pesquisa, ele falou o seguinte: a comunicação, número 1, é a mais importante. É a comunicação. Aleluia! Muitas vezes as pessoas, principalmente os mais jovens, eles acham que a conjunção carnal é mais importante. Eu não vou usar outra palavra. Conjunção carnal. Os irmãos entendem, amém? Amém! Muitos jovens acham assim: o importante é ter a conjunção carnal. Não. Para o casamento ser abençoado e você ter um casamento firme, abençoado, o mais importante é a comunicação. Eu coloquei aqui que o diálogo quer dizer a ação de conhecimento através de palavras entre duas ou mais pessoas. Diálogos, logos, palavra. Então, dia de ação. Então nós falamos com as pessoas, comunicamos com as pessoas para conhecê-las. Esse é um método de conhecimento mais perfeito. Você quer conhecer algo de um professor, não importa a matéria que ele tenha, melhor do que ler o livro dele é conversar com ele. Aleluia! Me tira essa dúvida, fala comigo, como que é isso, como é que é aquilo. E o professor vai lá e explica. As pessoas pagam dinheiros e mais dinheiro para ouvir palestra, ouvir aulas, porque aquilo que a pessoa ouve é melhor do que ler. Tudo que você lê, a maioria das pessoas só consegue absorver 10% do que lê. A maioria, se você é um gênio, né? A maioria não é gênio. Então você tem que ler várias vezes para conseguir absorver. Agora aquilo que você ouve e vê, você absorve 60%. Por isso que as pessoas pagam caro para ouvir palestras, porque absorve muito mais conhecimento. E é um diálogo, a pessoa está falando, você está ouvindo, você pode perguntar, e aquilo ajuda. E com o nosso Deus é a mesma coisa. Aleluia! Quantos crentes hoje em dia estão perdidos, estão fracassados na fé, estão perdendo a fé, já não sabem mais o que fazer na igreja, ouve os hinos e aquilo não toca no coração, ouve as palavras não tocam na alma, não chora mais. É muito difícil um cristão hoje chorar no momento de uma palavra, de ouvir um louvor. Não, senhor, você sabia que no passado era comum todas as pessoas da igreja levar um lenço? É porque as pessoas levavam lenço, meu Marcelo, era para suar o nariz porque estavam resfriadas? Não, é porque choraram e tinha que limpar o banho durante a oração. O segredo de você ter uma comunhão com Deus verdadeira é você ter uma vida de oração. Mas não é orar 5 minutinhos para dormir, não é orar um pouquinho de pé na igreja, não é orar rápido, não é algo formalista, mas é uma comunicação sincera com o nosso Deus, de dobrar os joelhos e rasgar o coração, rasgar a alma, entrar até os portões dos céus e falar com o Senhor. É o diálogo. Esse é o diálogo com Deus. Jesus, quando esteve no seu momento de maior angústia, ele foi falar com Deus. Ele falou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Ele foi falar com Deus. E nos seus momentos de angústia, você tem falado com Deus? Você tem falado com esse Deus? A leitura da Bíblia é fundamental para o seu conhecimento daquilo que Deus é, que Ele revelou e o que Ele vai fazer. Mas a intimidade é apenas através da oração. Irmãos, creio que aqui tem crente de 40 anos. Há 40 anos que é crente. Tem algum, irmãos? Pode levantar a mão, por favor. Ninguém tem coisa de crente? Acho que eu lembro. 20 anos de crente. O conhecimento, pelo que nós sabemos, minha família está na Assembleia desde 55. Faz tempo já. Então o que acontece? A gente sabia que até era desprezado o estudo teológico. Falava que a letra mata, o espírito vivifica. As pessoas desprezavam um pouco o conhecimento teológico. É verdade. Os pastores eram mais simples. Eu conheci um pastor que era bem simples, mas era uma bênção.
Mas porque a igreja durou mais de 113 anos, e nesses 113 anos, 60 anos, desprezou o ensino teológico, mas ainda assim ela abria uma igreja por dia e 2 por domingo, porque orava. Era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que não brincava de ser crente, era uma igreja que Deus falava. Agora, por que Deus falava? Porque havia um diálogo. Nós falávamos com Deus e Deus falava conosco. É fundamental ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não lê a Bíblia e não ora diminuirá, mas quem lê a Bíblia e faz oração, Deus cresce. Tem um diálogo com Deus. Porque tem hora, irmãos, que a gente lê a palavra e não conseguimos entender o que está acontecendo. Tem hora que as pessoas pregam e nós não entendemos o que está acontecendo. É incompreensível para nós o que passamos. Mas dobra os joelhos que o Senhor tem palavra para você. Dobra os joelhos que o Senhor vai te mostrar a vontade dEle. Dobra os joelhos que Ele vai te firmar. Ainda que você não compreenda, Ele vai firmar os seus passos. Mas não deixe de falar com Deus. A comunicação é fundamental para o seu relacionamento com Deus e também com a sua esposa. Você tem conversado com a sua esposa, tem conversado com o seu marido? Ou são 2 estranhos em casa? São 2 pessoas que mal se conhecem, cada um no seu cantinho com o seu celular, nas suas redes sociais, e que não se conversam. Se é impossível ter um relacionamento com Deus perfeito sem oração, sem falar com Deus, também é impossível ter um relacionamento perfeito com o nosso cônjuge, se nós não tivermos em um diálogo constante com a nossa esposa e com o nosso esposo. É impossível. Não se conversam. Como você pode conhecer alguém se você não conversa? Como você pode desabafar, mas muitas vezes o marido chega cansado, não quer ouvir a esposa, e muitas vezes a esposa vem que o marido chega cansado, já briga com o marido. Mas em nome de Jesus, tenha paz. Não deixe de falar com a sua esposa, não deixe de falar com o seu marido. Jesus nos deu exemplo de que ele tinha uma comunhão perfeita com Deus através da oração. Jesus não precisava nem orar, mas ele nos ensinou a oração, que ele orava o tempo todo. Ele subia no monte para orar, ele orava no deserto, ele orava o tempo todo, orava no jardim de Getsêmani. É um exemplo para nós como deve ser o nosso relacionamento no nosso casamento. Bendito é o teu nome, Jeová. De muita conversa. É mais importante do que qualquer coisa. Mais importante do que viagens. Mais importante que uma lua de mel perfeita. Mais importante que um casamento bonito. Aquele casamento que a igreja não esquece. Que teve orquestra. Que teve uma decoração perfeita. O pastor pregou perfeitamente. Que teve cantores. Que tudo correu muito bem. Que teve aquela festa com um bolo gigante decorado de, sei lá, de 8, 9 andares. O mais importante do seu relacionamento é você estar sempre conversando com a pessoa. E se você ainda não casou, com quem você pensa casar, comece a conversar. Mais importante do que ir para cinema, mais importante do que ir para shopping. Mas mais importante que ir para qualquer lugar, não importa, para a pracinha lá para comer alguma coisa, o mais importante é conversar. Aleluia! Queira saber qual que é o que sua esposa, o que o seu noivo, o que o seu namorado, sua namorada quer, qual é o futuro dele, o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo, o que ele quer da vida, quais são os seus objetivos, o que ele é contra, o que ele é a favor. Não importa, tem um diálogo. Aleluia! Assim como nós temos que sempre falar com Deus, fale com quem você ama. Aleluia, Jeová! O seu filho, Glória a Deus! com a sua filha, o seu irmão em Cristo. Bendito é o teu nome! Às vezes nossos irmãos estão sofrendo, estão acabados, estão destruindo na igreja, estão cantando os hinos, mas estão destruindo, e a gente não conversa com nossos irmãos. Às vezes olhamos na cara, eu vejo irmãos, às vezes pessoas passa por nós e finge que não nos conhece. Eu fico impressionado como tem crente que tem vergonha até de da paz do Senhor, finge que não te conhece. Mas
Eu vou na igreja. Aleluia. E passa por mim como se eu fosse um estranho. Eu não sou estranho, eu sou o seu irmão em Cristo. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para te ajudar a ser irmão. Eu aconselho até quem não é crente. Já pensou que eu não vou te ajudar? Eu ajudo até quem não quer Jesus. Será que eu não vou ajudar o meu irmão e minha irmã em Cristo? Óbvio que eu vou ajudar. E hoje em dia está fácil a gente não conversar, irmãos, nem com Deus, nem com a nossa esposa e nem com ninguém. Esse vídeo já fica terrível. Todos nós, não adianta eu apontar o dedo para ninguém. Todos nós temos que vigiarmos. Está tudo aqui, né? Antigamente tinha o aparelho 3 em 1, que era toca-fita, disco e rádio. Isso aqui tem tudo. Tem vídeo, tem jogos, tem livros, tem tudo. É terrível. Tudo que você tinha que comprar separadamente vem nesse bichinho pequenininho de 6, 7 polegadas, 5 polegadas. É terrível. Mas essa tecnologia não pode nos afastar do amor de Deus. Não pode nos tirar nosso tempo de dobrar os joelhos e falar com Deus. Não pode tirar o seu tempo de sentar à mesa com a sua esposa, com o seu esposo e conversar. Sabe como foi seu dia, irmão? Foi atribulado, foi ruim, mas Deus vai dar vitória. O que está acontecendo? Isso. Diz assim a palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos, as vossas conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém? A oração é falar com Deus, a súplica é realmente gritar em desespero. A súplica é isso. Aquele desespero que você fala: Jesus, Ele sou eu. É um grito. A súplica é um grito de socorro. E como você pode ter um bom relacionamento com Deus se você não ora? E como pode ter um bom relacionamento com a esposa se você não conversa com ela? Não há bom relacionamento com pessoas que não se conhecem. Por exemplo, simples. Eu não tenho um bom relacionamento com ninguém de terra hoje. Nossa, mas você é ruim? Não conheço ninguém lá. Como vou ter um bom relacionamento? Não conheço ninguém lá. Agora eu tenho que ter um bom relacionamento aqui. Eu conheço. Aleluia, Jesus! Eu tenho que conversar com os irmãos. Glória a Deus! A minha casa tem que estar aberta para o pastor e para os irmãos. Eu tenho que ser receptivo para os irmãos. Eu não posso ser uma muralha para os irmãos. Não, nem qualquer irmão lá, tem que ter cara de bravo. Pode ter cara de bravo, mas tem que ser receptivo. Tem que ter coração mudado. Tem que ter a mente de Cristo. A cara pode ser de bravo, mas tem que ter o coração de Cristo. Amém? Amém. Vamos conversar com Deus, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, façam isso. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 8: aquele que acha que sabe alguma coisa, nada sabe, porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. Conhecimento é bom. Eu gosto de aprender. Porém, mais importante, Deus não vai julgar pelo seu conhecimento. Deus vai julgar pelas suas obras. Deus vai julgar se você se desviou do mal, se você teve uma fé pura, um coração não fingido, se você teve um coração voltado para Ele, se você foi um adorador em espírito e verdade, se você andou fiel na terra. É isso que importa para Deus. Não os seus títulos teológicos, nem os seus títulos acadêmicos. É importante, mas não te leva para o céu, não. Não me leva nem eu, nem você para o céu. O que te leva você para o céu é você amar o Senhor de todo o coração. Não é conhecer a teologia, é ser conhecido por Deus. Amém? Não precisa de teologia. Amém? Amém. Cada um faça conforme o que foi chamado. A Bíblia diz que Deus deu algum para mestres e doutores. Então tem gente que vai estudar, é natural. É a natureza dele, é o que Deus chamou. Alguns vão estudar naturalmente, mas nem o dom de profecia, dom de conhecimento, dom de revelação, dom da sabedoria, dom de escuras, interpretação de línguas, elas são incapazes de levar para o céu. Aleluia.
O que vai te levar para o céu é você estar firme no Senhor, porque aquele que perseverar até a morte será salvo. Amém? Segundo, tenha o pensamento de que o casamento é para a vida toda. Hoje em dia, desde 1977, isso, não tinha nem nascido, o Brasil teve a liberação da lei do divórcio. O Brasil até 77 era proibido divorciar, podia divorciar no Brasil, mas em 77 fizeram a lei do divórcio e foi permitido o divórcio civil. E houve críticas até de artistas do mundo, criticaram a medida, aquela lei permitindo o divórcio por qualquer motivo. Até as pessoas do mundo não compreenderam aquilo, e isso contaminou muitas vezes a igreja. Hoje pastores, por qualquer motivo, porque a mulher ficou velha, ficou gorda, não sabe, colocou açúcar no feijão, separa. Não é adultério, não é infidelidade, não é nada. É porque ele foi mais com a força da mulher e casa com a secretária. Tem pastores que a gente até gosta de ouvir, sabe? Já está no 3º, 4º casamento. Já tem igreja que aceita que pastores que se divorciaram por qualquer motivo continuem pastores e casem de novo, tem um recasamento. Amém? E a Bíblia diz que só há um motivo ao qual o recasamento é permitido, a não ser por prostituição, ou seja, pecados relacionados a sexo. Se o seu cônjuge pecou de forma sexual contra você, um adultério ou coisa parecida, você pode separar. Amém? De qualquer outra forma, não. Mas na nossa cultura, pela televisão, pelos filmes, a gente muitas vezes acha que a solução é a separação. Olha, não demos certo, vamos separar. Olha, nós não demos. A gente começou bem, mas em algum momento a coisa deu errado, não era bem isso que eu queria. Isso aconteceu por quê? Porque não sabia nem com quem estava casando. Muitas vezes se impressionou pela beleza, se impressionou pelo dinheiro, se impressionou porque achou que já era hora realmente de ter um relacionamento. Teve aquele conto de fadas da Disney na cabeça, né? Cresceu, viu Cinderela, Bela Adormecida, essas coisas. E a vida não é um conto de fadas. Aleluia! E para falar a verdade, conto de fadas é bem cruel. Todas elas são órfãos, né? Já bem parado. Cinderela é órfã, a Aurora é órfã, Branca de Neve é órfã, até o Bambi é órfã, todos são órfãos, né? Como se é pai de mãe. Então, nem o conto de fadas é bonitinho. E a vida a dois é difícil. Você precisa saber com quem você está casando, porque é para sempre. Aleluia! Assim como aceitar Jesus é para sempre. Santo é o teu nome, Jeová! Porque aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu vou ressuscitar no último dia. E a vontade do Pai que me enviou é esta, de que tudo quanto Ele me deu, nenhum se perca, mas que eu ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai foi que me deu, e é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão e da mão do meu Pai. João 10:29. O seu relacionamento com Jesus Cristo tem que ser para sempre. Pastor, não dói no coração quando alguém se desvia. Olha, irmãos, eu fico triste. Quando
A gente está lá, nossa igreja é bem menor que a igreja dos irmãos. Mas quando eu ouço, fulano desviou, e puxando bem para a cabeça, graças a Deus na igreja, as pessoas até mudam de igreja, mas ninguém desvia não. Não vai muito com as minhas custas, não gosta do que eu falo, não gosta do que eu canto, não gosta da liturgia da igreja, do jeito da igreja, mas graças a Deus vai para outra igreja servir o Senhor. Aleluia. Não tem problema não, vamos estar no céu, somos irmãos em Cristo. Mas dói no coração quando a gente vê uma pessoa pregando. Um dia o pastor falou aqui que um rapaz morreu, que estava um dia na marcha para Jesus, no outro ano estava baleado na rua pela polícia. Amém, pastor? Não é triste isso? Uma pessoa desviar, ir para as drogas, ir para a criminalidade, ter vários e vários relacionamentos errados, destruídos. Pessoa que tinha futuro, que poderia ter uma profissão abençoada, poderia ter uma família abençoada, mas o inimigo entrou no coração e aquela pessoa acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E isso é triste, isso é possível. Eu no passado, eu flertei com o calvinismo, sabe? Flertei assim, mas aí Jesus me libertou, graças a Deus. Mas eu gostava desse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é complicado, porque eles também ensinam que Deus decretou tudo. Será que Deus decretou Satanás? Deus decretou um aborto? Deus decretou um assassinato? Deus decretou um estupro? Aí não dá, né? Aí fica difícil. Porque Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o mal. Ainda mais decretar o mal, né? Fica difícil. Aí eu saí fora. Mas as pessoas podem se apartar da fé. As pessoas podem se desviar. E dói no coração. Dói no coração de Deus, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Glória a Deus, aleluia. Nenhum de nós. Então quando você aceita Jesus, tem que colocar no seu coração, é para sempre. Aleluia. Não me importa o que me aconteça, não me importa as intempéries da vida, não me importa se eu fico enfermo, não me importa se morre alguém do lado, se 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Tem uma fé semelhante de Jó, como foi explicado. E tem uma palavra que ele fala assim, lá em Jó, se não me engano, Jó capítulo 13: ainda que ele me mate, eu buscarei. Ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, não importa, ele está aqui. Ele não sabia que era Satanás, né? Mas Deus permitiu também, né? Então assim, estava lá, sofrendo, e falou: eu ainda vou servir a Deus. Eu ainda vou servir a Deus. Lá da sepultura, eu ainda vou servir a Deus. Aleluia! Quando você aceitou Jesus, você pensou em se desviar. Quando aceitou Jesus, você pensou em olhar para trás. Eu sei que muita gente vem para a igreja esperando bênçãos, esperando que as coisas dê certo. Aí faz os pactos, faz os propósitos, faz as campanhas, mas se elas dão errado, volta para a macumba, volta para a idolatria, volta para o mundão. Mas aquele que aceitou Jesus, eu tenho certeza, ele não aceitou Jesus para olhar para trás. Aleluia! Glória a Deus. O seu casamento é a mesma coisa. Toda aquela felicidade, aquela cerimônia linda, maravilhosa, os irmãos ajudaram, os irmãos deram tudo, mobiliaram a sua casa. Ô irmãos, ajude os jovens quando eles casarem, irmãos. Filha de hoje não tem para imobiliar a casa deles, pagar uma boa lua de mel, ajudar eles a alugar uma casa. A igreja tem que ser uma comunidade, tem que incentivar o casamento. Esse mundo está terrível, esse mundo normalizou a prostituição, dizendo que não tem problema. Tem sim, quem se prostitui não tem bom casamento. Tem jovem aqui, eu quero que você ouça: quem se prostitui não tem bom casamento, tá bom? Não importa se você é homem, se você é mulher. O mundo diz que não tem nada a ver. Essa palavra nada a ver chega perto das paciências, né? Tem sim. Nossos pecados têm consequências. Quem vive na prostituição não vai ter bom casamento. Vai lutar a vida toda para ter um bom casamento, não vai compreender. Tem consequência. Isso é, infelizmente, isso é científico. É bíblico,
E como a Bíblia é a verdade, também é científico. Pessoas que acham normal ter um namorado e ter conjunção carnal, ter uma namorada, ter uma conjunção carnal, acha que não vai ter nenhuma consequência? Tem. A tendência é o marido sempre ser infiel, e a tendência é a mulher ser infiel e ser uma péssima mãe. Fuja disso. Isso acaba com o casamento. E casamento é para a vida toda. Servir a Jesus é para a vida toda. Jesus garante que Ele vai segurar firme nas suas mãos. Você não vai afundar, você não vai cair. Ele garante as mãos estendidas. Aleluia. Mas esteja com as mãos também estendidas para o Senhor. E coloque no seu coração: eu não vou deixar minha esposa. Ela pode me bater, ela pode me xingar, falar que eu sou fraco, mas eu vou continuar firme no meu casamento. O meu esposo pode talvez não ligar para mim, pode ser o seu esposo perfeito, pode ser isso e aquilo, mas eu vou lutar pelo meu casamento. É difícil ser crente, é mais difícil estar no mundo, é difícil estar casado, é mais difícil estar separado. Aleluia. Tudo é difícil, nada é fácil. Tudo que é bom, irmãos, traz angústia. É bom ter filho, é uma bênção ter filho, não é verdade? Mas é um sofrimento, né? A gente sofre. Esses meninos, essas meninas, mata a gente no coração. Quando é pequenininho, dá uma tosse à noite, meu Deus, está engasgando. Você acorda, pá. Aí quando está crescendo, conhece quem não presta, você fica com medo, você vai fazer alguma besteira. Às vezes cai da bicicleta, cai da árvore. E é um sofrimento, a gente sofre. Mas é bom ter filho, não é bom? Amém. Por mais sofrimento que a gente tem, é bom ter filho. E o casamento é a mesma coisa. E fazendo aqui uma analogia, é bom ter filho? É bom ter filho. Tem condições de você deixar de ser pai? Tem condições de deixar de ser mãe? Não tem. Até você morrer, você é mãe para sempre. Você é pai para sempre. E o casamento tem que ser a mesma coisa. O casamento é para sempre. Não tem como deixar de ser descasado por qualquer motivo. E por que a Bíblia permite o recasamento quando há adultério? Porque na lei de Moisés tinha que morrer o adulto. Por isso que é permitido o recasamento. Porque tem que morrer, entendeu? É um crime o adultério não ser crime. Porque quem faz a coisa errada tem que ter alguma punição. Verdade. Erro sem punição leva à desordem. Todo erro tem que ter punição. Mas ainda que os homens, pelas suas leis, eles não punam, a mão do Senhor pune. E Deus não bate com pau, mas Deus açoita. Amém? Amém. Casamento para a vida toda? Amém. Amém. Vamos servir a Cristo até morrer? Amém. Mesmo se querendo nos matar, mesmo se você estiver enfermo na cama, mesmo se você for desprezado, caluniado, para sempre, é para sempre. Casamento é para sempre, o Jesus é para sempre. Aleluia. Tem recompensa casamento abençoado? Tem. Vocês foram testemunhas ontem. Aleluia. Foi difícil, a irmã? Foi, não foi, irmã? Não está aqui não, né? Foi difícil, a irmã, esses 40, 50 anos, foi difícil, eu sei que foi, mas valeu a pena. Aleluia. E vai valer a pena toda a luta que você passou para servir a Deus também. Aleluia. Amém? Tem recompensa da parte do Senhor. Aleluia. Terceiro, conheça primeiramente muito bem a pessoa para depois você casar. Irmãos, muitas pessoas aceitam Jesus, mas não precisa saber muita coisa de Jesus. Precisa fazer um curso teológico, fazer um mestrado, doutorado para conhecer Jesus. Você tem que saber o seguinte: que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Aleluia. Que lá na cruz do Calvário Ele tomou para si o nosso erro, a nossa falha, e Ele foi propiciação pelos nossos pecados. O erro que nós deveríamos pagar por causa dos nossos pecados para com Deus, em seu Filho foi colocado esse jugo, e Ele foi até o fim, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Com tudo isso, a sua morte na cruz significa o perdão dos pecados,
a anulação dos seus erros, e você foi redimido, e você não pertence mais a Satanás, mas pertence ao Senhor, e Ele ressuscitar no terceiro dia, e você crê de todo o coração, você tem uma morada garantida no céu. É só isso que você precisa saber, mais nada, para aceitar Jesus, só isso. É simples, não é difícil. É só isso que Jesus requer, que você creia que Ele morreu na cruz por você, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele é o Deus verdadeiro. Amém? Só isso. Ah, mas eu não tenho que seguir tal regra. Mas eu não tenho que fazer um cursinho para me batizar. Eu não tenho que me batizar para ser salvo. Não, batismo não é para ser salvo, amém? Batismo é testemunho. Assim como ceia é testemunhal, batismo também é testemunhal. Não salva ninguém, nem batismo, nem santa ceia, amém? Tem gente que às vezes toma santa ceia e está em pecado, né? Não é verdade? Tem gente que é batizado, é como estar se mergulhando numa piscina, né? Não muda nada. Agora você crê de todo o coração, muda as coisas assim. Você vai para o céu, você vai ter os seus pecados perdoados, amém? Então é o seguinte, quer casar, você conhece? Você conhece seu esposo, você conhece a família dele, você conhece os objetivos da vida dele. Como a gente falou, é diálogo. Então, antes de tomar uma decisão tão firme que é um casamento, porque é para a vida toda, conheça bem a pessoa que você está casando. Não tenha surpresa, não ignore os sinais, não ignore, a gente ignora. Às vezes a pessoa se exalta e você se ignora. Às vezes a pessoa já fecha a mão, você ignora. Opa, não é verdade? Às vezes a mulher já pega um cabo de vassoura. Mas quando casar resolve nada. A pessoa é daquele jeito, só Deus. Quem muda a pessoa é Deus, não é você. Casamento não muda ninguém, quem muda é Jesus. Quem tem poder de mudar homem e mulher é Jesus. Jesus transforma o ladrão em trabalhador, transforma o viciado em pai de família. Mas você não tem poder não. Quem tem poder é Deus. Quem é tu, mulher, para saber que tu vai salvar o teu marido? Quem é tu, mãe, para saber que tu vai salvar a tua mulher? Coríntios 7, 1 capítulo 7. Ninguém salva ninguém, quem salva é Jesus. Amém? Saiba bem com quem você está casando. Amém, irmãos? Por enquanto, só isso mesmo. Fica até aqui nossas palavras. Coloque isso no seu coração. Jesus é para sempre. O seu casamento é para sempre. Uma vida de oração é uma vida de garantia que você vai ter comunhão com Deus. Uma vida de diálogo é uma vida de garantia que você sempre estará junto da sua esposa e do seu esposo. E uma vida também que você saiba que é para sempre. É para sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.